Você já parou para pensar que um dos homens mais sábios da história deixou ensinamentos que ainda funcionam hoje? Salomão não era só um rei. Ele foi alguém que pediu sabedoria a Deus, e não riqueza, poder ou fama. E por isso, a vida dele virou uma escola de lições para todos nós. A Bíblia mostra que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que ela precisa ser aplicada na vida real, nas decisões do dia a dia. Hoje você vai entender lições que Salomão deixou e como viver isso na prática. A história de Salomão não é só sobre sucesso, é também sobre escolhas, crescimento, erros e consequências. E é exatamente por isso que a vida dele ensina tanto. A Bíblia mostra que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que ela não serve apenas para parecer inteligente, mas para viver melhor, tomar decisões certas e construir uma vida que tenha sentido. Quando Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria, Salomão respondeu que precisava de sabedoria para cuidar do povo. Ele não pensou primeiro nele mesmo, ele pensou na responsabilidade que tinha nas mãos. Isso mostra uma verdade muito forte. A sabedoria vale mais do que qualquer coisa material. Hoje muita gente vive correndo atrás de dinheiro, fama, status, seguidores e aprovação das pessoas. Mas sem sabedoria, tudo isso pode virar destruição. Nos dias de hoje, buscar sabedoria significa parar antes de agir. Significa não tomar decisões importantes só pela emoção do momento. Significa buscar conselhos de pessoas maduras, ouvir quem tem mais experiência e, para quem tem fé, orar antes de decidir algo grande. Quantas pessoas tomam decisões no impulso e depois passam anos tentando consertar as consequências? Um relacionamento que começou sem pensar, uma briga que destruiu uma amizade, uma escolha errada que mudou o rumo da vida. Sabedoria é aprender a pensar no amanhã antes de decidir hoje. Outra verdade que aparece muito forte nos ensinamentos de Salomão é que a sabedoria começa quando existe respeito e temor a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso não significa viver com medo, mas viver com consciência de que existe certo e errado e que nossas escolhas têm peso. Hoje isso se aplica de forma muito prática. É fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. É não mentir para se dar bem. É não passar por cima de alguém para conseguir vantagem. É não entrar em algo errado só porque todo mundo está fazendo. Muita gente acha que ser esperto é sempre sair ganhando, não importa como. Mas a verdadeira sabedoria não é sobre ganhar a qualquer custo. É sobre ganhar sem perder quem você é. Também existe uma lição muito poderosa sobre humildade. Salomão reconheceu diante de Deus que ainda precisava aprender. Ele não se colocou como alguém que já sabia tudo. Ele se colocou como alguém disposto a crescer. Hoje, vivemos em uma geração onde muita gente tem dificuldade de ouvir conselho, de aceitar correção, de admitir erro. Mas a verdade é simples. Quem acha que sabe tudo para de crescer. Ser humilde hoje significa ouvir quando alguém mais experiente fala. Significa aceitar quando alguém aponta um erro. Significa ter coragem de pedir desculpa. Pedir desculpa não te diminui, te amadurece, te fortalece, te torna alguém melhor. Outra lição muito clara na vida de Salomão é que decisões sábias não pensam só em si mesmas. Quando Salomão pediu sabedoria, ele estava pensando no povo que dependia dele. Ele queria governar com justiça. Ele queria fazer o certo para outras pessoas. Hoje isso significa não viver apenas para si. Significa ajudar quando alguém precisa. Significa não usar pessoas só por interesse. Significa defender quem não consegue se defender. Vivemos em um tempo onde muita gente só pensa em si. Mas a verdadeira sabedoria constrói pontes, não muros. Ela levanta pessoas ao invés de derrubar. Ajudar alguém pode parecer pequeno, mas pode mudar a vida daquela pessoa. Uma palavra certa pode salvar alguém de um momento escuro. Uma atitude de apoio pode impedir alguém de desistir. Mas a história de Salomão também traz um alerta muito sério. Mesmo sendo extremamente sábio, rico e poderoso, em um momento da vida ele se afastou de Deus. Ele começou a tomar decisões erradas, e isso trouxe consequências. O livro de Eclesiastes mostra alguém que teve tudo e percebeu que sem propósito, sem Deus e sem direção, nada realmente preenche. Isso é muito atual. Hoje vemos pessoas que têm dinheiro, fama e sucesso, mas vivem vazias por dentro.
porque sucesso sem propósito não satisfaz o coração. Hoje isso significa entender que seu valor não está só no dinheiro que você ganha, não está só na aparência, não está só na quantidade de seguidores. Está no seu caráter, na sua fé, na forma como você trata as pessoas, na pessoa que você está se tornando todos os dias. A vida de Salomão deixa uma mensagem muito clara. A sabedoria constrói vidas. O orgulho destrói vidas. Deus direciona vidas. Você pode ser inteligente, pode ser talentoso, pode ser cheio de capacidade. Mas sem sabedoria, você pode acabar destruindo aquilo que demorou anos para construir. Todos os dias você faz escolhas. E cada escolha constrói quem você será no futuro. Existe o caminho fácil, o caminho do impulso, o caminho do orgulho, o caminho de fazer o que todo mundo faz. E existe o caminho da sabedoria, o caminho de pensar antes, o caminho de fazer o certo mesmo quando é difícil, o caminho de construir uma vida que vale a pena. No final das contas, a vida não é sobre quanto dinheiro você ganha, não é sobre quantas pessoas te seguem, não é sobre quanto poder você tem, é sobre quem você se torna. É sobre o tipo de caráter que você constrói, é sobre o tipo de exemplo que você deixa, é sobre o tipo de história que você escreve com a sua própria vida. E agora fica uma pergunta que só você pode responder. Que tipo de pessoa você está construindo hoje? A pessoa que segue o caminho fácil ou a pessoa que escolhe viver com sabedoria?